tarde, Olá, tudo tudo bem? bom? Deixa eu Da- só dar uma ajeitadinha aqui que eu percebi que tava filmando mais o teto do que eu. Não, mas ainda tá menos. Eu vou aproveitar que a Evelise entrou aí só pra dar uma zoadinha básica, né? Que a Evelise ela mira pra baixo, assim, então aí balanceia, né? Deixa eu ver aqui. Aí, melhorou? Tá bom, né? Tá. Uhum, tá top. Galera entrando. Deixa eu mandar aqui o famoso aviãozinho. Vou mandar também. Tarará. Mano, não era pra tu achar graça, Evelise. Era só pra nós achar graça. Tá certo, amiga, né? Já nem é sua culpa, né? Se for sua culpa, mas não é sua culpa. Ai, ai. Então vamos lá. Bora? Bora. Até porque tem bastante assunto e eu não sei se a gente vai dar conta de falar de tudo. Oi, Ruth, Caramba. bem-vinda. Então pode começar. Tá, bora lá então. Povo, primeiramente, boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde para Nayara. Então vamos pro sexto episódio, né, dessa série que a gente está fazendo a primeira temporada, basicamente, do Descomplicando a LGPD. E nos últimos episódios a gente tem feito uma análise meio que sistemática e crescente, vamos dizer assim, da norma, né? A gente começou Exato. com conceitos básicos, fomos avançando ali com relação ao tratamento, questão de quem são os personagens da lei, os princípios. E aí, semana passada, a gente abordou uma parte dos personagens, né, da norma, que foram os operadores e os controladores, e as respectivas responsabilidades, porque eles têm mais responsabilidades em si, né? E a gente deixou, então, hoje para finalizar essa parte de personagens da LGPD. Então, a gente vai abordar os outros dois, né? Porque teria o quinto, né? Que seria o titular, mas o titular basicamente não tem muito o que se falar, né? Que a gente fala que é a pessoa natural. Então, qualquer pessoa física pode ser titular de direitos aí dentro da LGPD. E aí, então, para finalizar hoje, a gente vai abordar, conversar um pouco com você sobre a questão do cargo, né, do DPO, ou do encarregado de proteção de dados, que é a tradução que a LGPD utilizou, que ela trouxe a tradução do regulamento da tradução de Portugal, né, que também é encarregado lá, só que lá é encarregado de proteção de dados. E aqui eles colocaram no conceito meio que só encarregado. Depois lá tem um capítulo que eles colocam esse nome e tudo mais. Mas também foi um pouco infeliz que eles colocam do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E, na verdade, o DPO não é Uhum. responsável pelo tratamento, né? Ele é só encarregado pela questão da proteção de dados em si dentro da empresa, né? Mas é questão legislativa, né? Que se a gente for pontuar Detalhe. todos os erros aí que tiveram, a gente vai ter que fazer uma live só disso. Mas enfim, então a gente vai tratar hoje de DPO ou encarregado, né? Como preferir. E também um pouco sobre a autoridade nacional, né? A tão famosa que não existe ainda. Uhum. Legalmente ela Um existe, mas mito. fisicamente não existe, né? Então, esses dois aspectos aí que a gente vai abordar hoje, e tem bastante tema, então a gente não vai perder muito tempo aí com a parte introdutória para a gente poder dar tempo. Se a gente só aproveita e já convida, né? Já deixa um convite para o pessoal que não viu os episódios anteriores, dá uma vasculhada no meu perfil, no perfil da Nayara, ou o perfil da Quântica, da Evelise. Em qualquer um desses perfis aí, tu vai encontrar os episódios anteriores. E tá bem bacana, a gente conseguiu debater bastante os assuntos de uma forma bem ampla e também um pouco superficial para as pessoas entenderem. Então, para quem está tendo o primeiro contato, é um bom acervo aí de material para a pessoa se inteirar do assunto, né, Nayara? Exato, sim. Bom, então vamos começar com os dois conceitos primeiro, né? Vamos começar do início, como diriam, né? Essas duas figuras que a gente vai tratar hoje, basicamente a própria legislação ela já traz o conceito delas, né? A gente tem o artigo 5º ali da legislação, ela na verdade ela traz um rol de termos que a própria legislação já faz quase que fosse uma espécie de glossário, né?
dizendo, ó, essas coisas aqui tu vai identificar ou vai interpretar dessa forma. Então não é diferente com relação ao encarregado e à autoridade também, porque a gente extrai lá do artigo 5º, né, os dois conceitos dessas duas figuras, e o encarregado ele só diz o seguinte, que tem uma outra, vamos dizer assim, fugiu a palavra agora, mas não é um descompasso da legislação, porque depois lá na frente a gente vai identificar. Por que ela fala? Ele fala o seguinte, a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, Não se os sabe se titulares. é a mesma pessoa para os dois ou se seria cada um no seu, né? Fica Exatamente, os A gente titulares dos sabe que tem que dados. ser um para cada um do seu, né? Mas pode gerar Sim. uma interpretação errada. Depois a gente vai até abordar a questão disso, porque ficou o texto ele tem um veto lá na parte da regulamentação da função que deu muita margem para ficar agora em aberto, porque lá previa alguns aspectos, mas eu não vou entrar no mérito agora, depois a gente vai abordar isso. Mas então, basicamente, o encarregado é essa pessoa, é uma pessoa indicada, né? E aqui tem o destaque que no texto original, vamos dizer assim, na primeira versão da legislação, ela previa que tinha que ser uma pessoa natural para ser DPO. Isso. E aí foi suprimida essa questão do natural e foi deixado só pessoa, ou seja, pode ser uma pessoa natural, né, uma pessoa física, ou jurídica, que a gente chama normalmente o DPO as a service, né, que é aquela pessoa, aquela empresa que vai prestar serviços de encarregado aí para as empresas. Então fica só esse destaque. E a autoridade nacional basicamente vamos dizer assim, é o órgão da administração pública, né, que vai ser responsável ali por zelar, implementar e fiscalizar basicamente o cumprimento da lei toda aí no território nacional. Aqui também tem uma diferença do texto original, porque no texto original ele primeiro falava que ia ser uma autarquia né, da administração indireta, aí depois voltou só para ser só órgão da administração pública, mas não falava nada em território nacional, e a última modificação que teve incluiu essa parte final ali em todo o território nacional. E aqui até faz é interessante a gente fazer só uma ressalva bem rapidinho, porque aqui até evita, na verdade, discussões de evitar até municípios ou estados de começarem a criar suas autoridades também. Embora isso por si só não vai impedir. Tanto que a gente já viu no Distrito Federal, já está na mesa do governador, uma legislação que cria a autoridade distrital. Então, para tu, de fato, eliminar esse risco de competências aí de legislação, né, sobre o tema, a gente reforça aquela necessidade daquela famosa PEC 17, né, que vinha aí estabelecer a competência da União para legislar sobre o tema, e aí sim acabaria com qualquer discussão com relação ao tema, né, Nayara? Insegurança jurídica, sim, total. Exatamente. Não sei se tu quer complementar alguma coisa nesse aspecto, ou a gente pode entrar no DPO já para abordar. Não, acho que você falou exatamente isso, né? Que assim, um pouco da parte prática que a gente tem visto em relação ao encarregado, ao DPO. As pessoas perguntam muito em relação à certificação. A gente sabe que para nós, né, ainda não tem essa exigência. Pode ser que venha a ter, pode ser uma pessoa da área do direito, pode ser uma pessoa da área de tecnologia, do compliance, a gente tem visto várias coisas. Escritórios de advocacia atuando como DPO, empresas de tecnologia atuando como DPO. Então, a gente tem essas vários personagens assim, de várias áreas atuando nesse cargo e quando se trata de um DPO interno da empresa, muito se fala em relação à autonomia que ele tem que ter, né, para que ele possa, inclusive, notificar, enfim, dar essa satisfação à autoridade quando necessário e, inclusive, em relação a incidentes de segurança. Então, até sobre essa figura do DPO, existe muito essa questão, né, essa discussão em relação a isso, sobre autonomia, sobre ele fazer a meia-culpa, sobre sofrer algum tipo de represália. A gente vai ver na prática como vai funcionar. Até por isso, às vezes, a gente até aconselha que seja um DPO as a service, né? Mas, às vezes, a instituição é muito grande, precisa de uma pessoa, a autoridade exige que tenha uma pessoa interna, e aí começam a fazer todos esses questionamentos, né? Então, na prática, sem ser o que a lei fala, tem todas essas questões
acerca do DPO e da autoridade também, que a gente vai ver como é que vai funcionar. Apesar de já ter um conselho, né, algumas pessoas já foram nomeadas, Sim, mas a gente ainda não tem ali o corpo principal da tem os autoridade, diretores, né? ainda não sabemos quem vai ser. Sim. E até entrando aí basicamente no tema dos encarregados, então nesse primeiro, né, os DPOs em si, aqui já vem a primeira, vamos dizer assim, divergência da legislação e o efeito aí que um veto pode acarretar na interpretação da norma, né? Por quê? Uhum. Lá no artigo 41 da norma, ela prevê a obrigatoriedade, né, de indicação desse encarregado ou desse DPO, né, como a pessoa preferir chamar, mas é a Uhum. mesma pessoa, e ela prevê a obrigatoriedade para o controlador. Ou seja, o operador, em tese, ele não teria essa necessidade de indicar o DPO, né? O detalhe vem o seguinte, dificilmente tu vai ver uma empresa só sendo operadora. Ela pode ser operadora numa Sim, determinada tratamento, né? Mas pelo menos nos tratamentos dos dados pessoais dos funcionários dele, ele sempre vai ser controlador. sim, sempre, Então, exato. a gente até discute, a gente brinca, né, nas conversas por aí, que não vai existir basicamente uma empresa que seja só operadora. Eu É. não consigo visualizar isso na prática. Se alguém algum dia identificar, por favor, me fale, A não porque ser que for de uma pessoa só, talvez. exatamente. E Se ainda teria os for. dados dela, né, se for ver, tipo, então, Mas aí seria um negócio muito meio redundante, assim, um sim, negócio meio doido. exatamente. Mas pode acontecer, por exemplo, um advogado autônomo, é só Uhum. ele, né? Mas ele não tem secretário, não tem ninguém, só ele. É óbvio que a gente tem que sempre prestar atenção. Se ele não usa, talvez, algum tipo de. Se ele tem algum terceiro, alguma coisa, né? Algum fornecedor. Mas sendo só ele, talvez nesses casos, ele É, seria somente controlador. exatamente. E aí, por que que vem o detalhe de que daí tem essa divergência entre o 41 e o conceito lá em cima que fala que o controlador é a pessoa indicada pelo controlador e operador? Porque existia um parágrafo 4º na legislação que ele previa lá um dos incisos desse parágrafo 4º, que ele dizia assim que a autoridade, né, ela iria definir quais seriam os casos que o operador deveria indicar o encarregado. Ou seja, aí como teve a discussão com relação vamos dizer assim, porque todo o resto do conteúdo ele acabou sendo vetado em razão do parágrafo 4º do caput, porque ele previa aquela situação de o DPO ter conhecimento regulatório, jurídico, e aí as Uhum. pessoas ficaram, muito se questionou, né, porque o setor ficou meio que com um receio, na verdade, de que isso fosse acabar limitando a atuação no mercado, de que fosse vamos dizer assim, uma cláusula de reserva, né, para dizer, só advogado que vai poder ser encarregado. E, na verdade, lendo o texto, eu não consigo identificar que ele exija, porque ali fala conhecimento, detentor, e, tipo, conhecimento tu pode fazer com um curso, na verdade, né? Exato, eu Mas concordo. acabaram vetando, né? Então acabou caindo É, todo o texto. Porque eles não conseguem vetar é, partes, né? sim, fica essa questão, mas eu acho que a gente sempre pega pelo bom senso também, né? Eu acho Exatamente. que. Boa tarde, Oi, Gleice. Gleice, seja bem-vinda. A Ah, o pessoal Sinara, tá acho que também entrando. entrou. Sim, a Mila. Eu acredito que, assim, eu concordo com essa parte, porque senão realmente você cria, sim, só um mercado que pode atuar com aquilo, e eu acho que a gente vai ter Sim. demanda demais para só o mercado jurídico atuar. Outra coisa também é a própria aplicação da lei. Acaba que a parte regulatória, e aqui eu estou sendo bem sincera no sentido de ser advogada, a parte regulatória, ela não é difícil de aprender. A parte regulatória, como você falou, um curso pode te ensinar. O que é difícil na parte da LGPD é você conseguir e ter essa visão de que uma implementação de cultura é importante, de que o entendimento de uma parte técnica é importante, tecnologia é muito importante. Você não precisa fazer, mas você tem que saber o que Uhum. é. Sim. Então, eu acho que talvez, por o advogado ter um conhecimento técnico, muito técnico no sentido jurídico, o processo de implementação poderia ficar prejudicado por conta disso. Porque nós temos que, né, os advogados, a gente tem que, se quiser mexer com isso, a gente tem que suar um pouco mais e entender da tecnologia, ter um conhecimento interdisciplinar. O pessoal que já entende de tecnologia, de segurança da informação e tudo isso, para ele entender da lei é mais fácil. Então,
eu concordo com essa questão de não ter reservado para isso para os juristas. E aí o restante da lei a gente vai interpretando assim, usando o bom senso. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que ter muito entendimento de processos, projetos. Enfim, é um negócio bem complexo. E aí acabou então então foi tirado esse texto, né? Mas só para então deixar bem claro o porquê dessa divergência, vamos dizer assim, desse conflito entre o 41 e o conceito lá em cima. Então, a princípio, hoje está previsto que vai ser só a questão do controlador, né? A obrigatoriedade de indicar. Agora, claro, o operador, a gente já, como a gente mencionou antes, dificilmente não vai se enquadrar na questão de controlador dentro de algum aspecto de tratamento de dados, né? Então, a gente diria aí basicamente que todo mundo vai ter que ter essa pessoa responsável dentro da empresa. E aqui, já adiantando, ou melhor, avançando nos aspectos, nos roteiros aí que a gente bolou aqui para conversar, é a questão de que muita gente pede, mas o que eu preciso ter então para ser DPO, né? Quais seriam os requisitos aí para isso? Na verdade, a legislação não tem um requisito, né? Porque a parte que teria ali, vamos dizer assim, o conhecimento jurídico e técnico foi suprimida da lei. Então, hoje, qualquer pessoa pode ser. Pode ser o balconista de um empreendimento pequeno, um atendente ou coisa do gênero. A única coisa que as pessoas falam é que de que essa pessoa, esse encarregado, ele vai ter que ter pelo menos o conhecimento ali de alguns aspectos, né? Seja de legislação, seja da parte de segurança da informação, gestão de riscos e até de governança de dados ou de TI, de todo o aspecto da governança como um todo, né? E principalmente, que eu diria que talvez seja o principal, do negócio em si, né? Porque não Isso, adianta nada tu exato. ter todo o conhecimento esse que a gente fala técnico, se tu não tiver o conhecimento do teu negócio. Então, porque a gente sempre fala que a LGPD ela não veio para impedir o crescimento da empresa. Ela veio para justamente restabelecer a confiança existente entre o titular e a empresa. Exato. Então, fica esse detalhe. E aqui, antes de passar a bola para ti de volta, Nayara, só fazer uma ressalva que a gente estava até discutindo, debatendo antes de entrar ao vivo aqui, que na Europa, inclusive, que daí fala a questão, mas quem pode ser? Pode ser qualquer pessoa, basicamente. Mas aí, mas quem dentro da empresa que poderia ser? Vai ser o advogado, vai ser o gerente de TI, vai ser o officer de compliance. Isso vai depender, tá? Porque assim, o DPO ele não pode ter conflito de interesse no desempenho da função dele. Então a gente teve casos fora já, né? Na Bélgica já teve uma empresa sendo multada por causa disso. E inclusive lá, quem tinha sido nomeado como DPO foi o Officer Compliance, que é uma área muito parecida, Sim. é muito próxima. Então, e mesmo assim eles identificaram que teve um conflito de interesses. A gente sempre, eu até já vi algumas lives e eu até brinquei com isso. Eu disse, olha, se tu como DPO fizer uma coisa e que tu no outro papel que tu for desempenhar dentro da empresa, tu for questionar essa decisão do DPO, tu tá tendo um conflito. Porque tem que ter uma harmonia. Então, é aconselhável de que a pessoa que vai ser DPO não seja o advogado da empresa, ele pode até ser jurídico ou ser um advogado, mas ele não representar os aspectos jurídicos da empresa, né? Porque ele vai defender os dados, depois ele vai ter na verdade, que defender, se der algum problema na autoridade ou um problema judicial, ele vai ter que defender. O ideal é que seja... Deixa eu só fechar aqui o som. O ideal é isso mesmo, sem ser acúmulo de função, né? Quando aí a gente tá falando de meio de um acúmulo de função, no sentido de que, eu tenho que ter um DPO, então, vai você, que já tá acostumado com essa área, é regulatório mesmo. Não é o ideal, né? Mas assim, a gente, quando fala de empresas muito pequenas, talvez, sei lá, com 10 funcionários, a contratação de um DPO fica muito cara, dependendo, né? Eu acho que a autoridade vai ter essa sensibilidade, digamos, com o empresário, porque contratar um DPO para uma empresa pequena talvez não seja o melhor, né? Em questão de custo mesmo. Então, eu acho que talvez daria para ter um acúmulo de função aí, desde que não tivesse esse conflito, né? Sim. Mas a gente vai ver na prática também isso, como que vai se dar, né, nesses pequenos casos. Sim, verdade. E até foi bom que tu mencionaste essa questão do custo, né? Porque muitas empresas não vão ter como suportar esse custo adicional. É de que, inclusive, a própria norma, ela toma
certo cuidado com relação a isso, porque ela dá, vamos dizer assim, autonomia para a autoridade nacional a definir quais empresas, ou pequenas empresas e médias, se eu não me engano o termo que eles usam, que a autoridade vai poder meio que dispensar a obrigatoriedade desse DPO. Então, Uhum. existe esse regramento ainda que está pendente, né, que é um dos regulamentos que a NPD ainda tem que se debruçar em cima disso, do tema, né? Mas é uma hipótese e provavelmente vai acontecer. Na Europa, a legislação já prevê no próprio texto dela, né, a questão lá dos 250 funcionários, Uhum. tem Isso. algumas regras específicas, né, que a LGPD não teve. Então, a nossa norma, basicamente, para regulamentar toda a função, ela tem um artigo só. Então, no regulamento lá, tu tem vários itens lá, vários capítulos dentro que eles estão tratando. Então, tu vê que aqui foi meio que jogaram a função dentro da lei e deixaram o resto para a É. autoridade, né? Até eu acho que isso é muito em relação também ao nosso processo legislativo. A gente tem a Uhum. lei, depois tem alguma coisa que regulamenta, né? Um decreto que regulamenta aquela lei e vai dizer como que ela vai funcionar. Então, eu Sim, acredito que a intenção já foi justamente essa, já que para que viesse alguma outra norma que regulamentasse isso e dissesse como que isso vai funcionar. Mas isso é ruim, porque daí a resposta nunca vem, né? E a gente a gente está trabalhando com isso, mas a resposta não vem, a gente vai fazendo o que dá ou de acordo com a legislação europeia. sim, sim. E até foi o que a Sinara falou, né? A Sinara comentou no chat aqui que é uma das Uhum, preocupações e o risco, né, da entrada em vigor sem a NPD é justamente essa, porque tem muitos pontos que têm que ser regulamentados e esse é um uhum. deles, que eu diria que talvez seja o mais considerável aí, né? Ou, não, o mais não, mas seria um dos críticos Uma aí, das. vamos dizer assim, né? Dos Uhum. pontos críticos que precisam de regulamentação, porque, querendo ou não, a gente sabe que o microempreendedor investir isso sem saber se de fato ele vai precisar ou não. Exato, Agora, exato. Traz muita um detalhe, insegurança. exatamente, mas um detalhe que a gente tem que ressaltar é que a norma ela vai poder prever a dispensa do DPO. Ela não vai prever a Uhum. dispensa de observar a legislação. Então, Exato. se adequar na legislação, isso continuem fazendo ou vão atrás, porque isso é uma coisa, é um caminho sem volta, na verdade. E se tu não for exigido pela lei propriamente, as pessoas têm aquela falsa impressão, mas a autoridade não vai bater na minha casa, eu tô aqui no interior, no fim do mundo e não sei o quê. Não é esse o detalhe, tá? Uhum. Porque isso vai ser quase que uma seleção de mercado. Porque ou os titulares vão começar a se relacionar com empresas que estão focadas nisso, ou até os teus parceiros comerciais vão começar a te jogar para o campo, né? Tipo, vamos dizer assim, jogar para o escanteio. Exato, exato. Interessante você falar sobre isso, que a gente viu uma notícia essa semana sobre, não sei se você viu essa, Uhum. que os anunciantes do Google AdWords, que é o que a maioria de gente, pessoal usa, né, Google Ads, as empresas que usarem, que forem anunciantes, terão que se adequar à LGPD. Sim, Então, o Google já está começando a fazer essa exigência. A gente sabe que talvez, e na prática, ele não vai olhar a política de privacidade de todo mundo, mas ele vai começar a exigir certas documentações. A gente, enfim, não sei como que vai ser a prática disso. uhum. Mas já começa a ver que aí os pequenos negócios sendo afetados novamente, porque pequeno negócio às vezes sobrevive, assim, faz prospecção justamente aí, né? Sim. Então é bem interessante a gente já começar a ver esse movimento. E é explícito, ele fala exatamente sobre a LGPD. Sim, não, é um efeito cascata, né? Porque pode ser que demore um pouco de chegar no teu quintal, basicamente, né? Mas ele vai Isso. chegar mais cedo ou mais tarde, e isso é uma onda que tu vai ter que entrar nela e tu vai ter que Uhum. surfar. Ou tu vai surfar, ou tu Isso. vai ser passado como se fosse um tsunami por cima de você. Então vai ser É, quase que uma e é interessante. obrigatoriedade, né, pelo mercado. Exato. Eu acho que é uma coisa que o mercado mesmo vai exigir. As pessoas, os consumidores vão começar a exigir. E Sim, quando a gente fala disso, não precisa ser uma super. Quando a gente fala de adequação, né? Quando precisa ser um processo extremamente complexo e longo. Às vezes, na sua empresa, a realidade que você já tem, a gente consegue adequar pequenos processos e já dá um super resultado em relação a isso, né? sim. Então, não precisa ser algo muito grande, né? Mas eu acredito que o mercado vai regulamentar isso. Os próprios consumidores vão começar a exigir, perguntar sobre isso. É um processo de educação também, né? Sim. E até acho que é a Mila que colocou aqui que vai muito mais além das multas, é sobre o cuidado com os dados dos clientes, né? Com certeza. Eu acho que Uhum, é isso que eu sempre falo isso que a multa é mera consequência. uhum, A lei não quer multar ninguém.
Ela tá ali por caso alguém resista a É essa uma mudança, né? consequência, exato. E ela colocou também aqui: a empresa diferente e confiante será o que está adequado. Eu acredito assim que vai começar, os próprios clientes vão começar a selecionar com quem eles querem tratar, né? Uhum, E aí os parceiros vão começar a dizer, eu tô aqui, estão me cobrando, lá eu tenho uma parceria, sei lá, com o banco tal, esse banco está me cobrando, então eu tenho que te cobrar, porque se acontecer alguma coisa nessa conexão, nessa linha toda de negócios, vai estourar no maior. Então, tipo, os grandes vão começar a exigir mais dos menores também, e os menores vão ter que correr atrás de se adaptar, se ajustar dentro das suas condições, né? exato, Bom, e para finalizar aqui exato. a questão do DPO, só um detalhe antes, por que a gente fala da questão do encarregado do DPO, tá? Porque todas as empresas elas vão ter que deixar esse nome desse encarregado publicada no site que tu tiver na internet. Então, não é simplesmente dizer lá, qualquer informação entre em contato com o e-mail tal. A legislação ela fala que é a identidade do DPO. Então, se tu tem uma pessoa Uhum, física que é o DPO da tua empresa, tu vai pôr o nome dela lá no site. Se é uma empresa que está me prestando serviço, tu vai pôr o nome da empresa lá. Tu não pode simplesmente pôr um e-mail de contato e achar que está atendendo a lei. A lei ela é, é bem específica nisso, ela diz a identidade e as informações de contato. Então não é uma ou outra, é as duas coisas, tá? Então só essa ressalva aí antes de entrar nas atribuições. E basicamente as atribuições do DPO, ele vai funcionar bastante como até acho que eu comentei na live passada com a Evelise, que ele vai ser bastante, ele vai ter um perfil bem consultivo, né? Porque tudo que for uhum, feito dentro da empresa meio que vai passar pelo crivo dele. Tudo que envolva dados pessoais, um novo projeto, uma nova iniciativa da empresa, seja para um e-mail marketing, uma propaganda, uhum, uma, alguma coisa do gênero, uma campanha, né, que não me vem a palavra, vai ter que passar pelo DPO, porque é ele que vai ter que analisar isso, verificar se está de acordo, sugerir melhorias, né? Então vai ser uma função meio que colaborativa também, né? Consultiva e colaborativa, para justamente buscar o meio termo ali entre a privacidade em si, né? A proteção dos dados pessoais, e também vamos dizer assim, os interesses da empresa. Então vai ser uma balança isso. aí que basicamente o DPO vai estar no meio ali tentando equilibrar essas duas medidas, né? E aí, dentre as funções dele, basicamente são 4 incisos, né, que a legislação trouxe de forma específica na legislação, mas ela deixou em aberto para a autoridade também definir algumas atribuições adicionais, né, que eu acredito que eles vão acabar fazendo, e Sim, também deixou em aberto para caso tenha algum regulamento de setor que possa também atribuir alguma responsabilidade adicional para o DPO, assim como o próprio controlador. Então, o controlador pode estabelecer algumas regras novas, ou, claro, compatíveis com a função, né, para que o DPO exerça dentro da empresa. E tirando isso, são 13, então, as funções, basicamente, que estão na legislação, que seria aquela coisa de aceitar as reclamações e comunicar ali ou prestar os esclarecimentos devidos, né? Então, o titular pode entrar em contato com o DPO para solicitar alguma informação, fazer alguma reclamação, assim como a autoridade também pode entrar em contato com o controlador através do DPO. Então, o DPO vai ser a isso. ponte de conexão, né? Basicamente, a função É, dele nessa questão é essa, né? E a outra seria a uhum, questão de conscientização, que aqui talvez seja a cereja do bolo do DPO, né? Porque todo mundo está olhando para a parte de cima e vai dizer, mas ele vai ser quase que um help desk de negócio, né? Não. A parte, vamos dizer assim, delicada é essa, que é o inciso 3 lá, orientar os funcionários, e detalhe, não é só os funcionários, os contratados da entidade, ou seja, qualquer terceirizado que tu tiver dentro da tua empresa, o DPO também vai ter que fazer meio que a catequização dessa pessoa com é relação à um proteção de missionário dados. da privacidade, da Basicamente, proteção né? de dados. Basicamente. Então, é bem interessante a questão, porque essa talvez seja a principal função dele. De Uhum, justamente trabalhar e ser vamos dizer assim, o cara que vai usar a capa dentro da empresa e vai buscar conscientizar os funcionários, colaboradores, vai ser a pessoa que vai ter responsável, vamos dizer assim, estabelecer contato com o DPOs de outras empresas quando for fazer um relacionamento, ter esse jogo de cintura, né, de buscar sempre o equilíbrio nas relações
e não ser vamos dizer assim, um entrave para as coisas. Não ser o Uhum. cara do não, né? Dizer, chega lá para ele, não, não, não. Não, vamos ver como fazer para que atenda aos interesses da empresa e interesses da empresa também, da empresa e do titular, no caso, né? Então, essa é a Uhum. importância aí das atribuições. Não sei se tu tem alguma colocação com relação ao IDPO, senão a gente entra na autoridade aqui da segunda Não, parte da live. só em relação a essa questão que você falou, quando a gente fala muito questão de ponte, né? É deixar isso bem claro mesmo. É um trabalho, assim, exaustivo, digamos. Eu acho que principalmente nessa questão de cultura, por isso até que eu falei missionário, Gleice. Sim, É alguém que vai estar sempre pregando a palavra da LGPD, vai ser tipo alguma coisa do tipo, porque isso não pode ficar, isso não pode ser esquecido, isso tem que estar sempre oxigenado, sendo, né, o assunto. Para que fique claro, as pessoas começam a internalizar tudo isso mesmo. Então, quando a gente fala ponte, é justamente a questão do contato que a NPD vai ter com a empresa, né? E dos funcionários, em relação à própria organização, dos funcionários, dos titulares também. isso. Então, é muita coisa para administrar. Um DPO não deve ser fácil ser um DPO, não. Vai ser. Eu até brinco que, na verdade, o banner que eu fiz do TPO era um malabarista, né? É. Porque ele basicamente vai ser isso, ele vai ter que se virar nos 30 e fazer o Uhum. negócio acontecer. Então, é uma função bem desafiadora, por isso que a gente fala que não pode ser qualquer pessoa também. Tem que ser uma Isso. pessoa meio que com um perfil também de proatividade, Isso, né? exato. Basicamente. Bom, deixa eu só ver que o pessoal fez uns comentários. O pessoal, os trilheiros aí, abraço para vocês. Os maratonistas, estão tudo aí. A galera dos estudos está presente em peso. Show, bom demais. Bom, gente, então agora partindo para a segunda etapa aqui das discussões, né, com relação à autoridade nacional, né? Como a gente disse, ela existe legalmente, mas não formalmente, né? Porque ela foi criada pela LGPD. É a única parte da lei que está em vigor, inclusive, né? Que é os artigos lá que estão vigentes. E basicamente agora a gente está num momento de aguardar aí a questão da criação dela de fato, né? Existe uma necessidade de um decreto do presidente para instituir ela no território e a gente está nesse aguardo. Então, a entrada em vigor sem essa autoridade é basicamente a entrada em vigor de uma lei que não vai ter força administrativa, ela vai ter força judicial e isso é um perigo imenso, né, para Uhum. a questão de contencioso e tudo mais. Mas a gente está na torcida, tem muita pressão e tudo mais, e a gente está na expectativa de que ela surja a qualquer momento, né? Mas basicamente, então, vamos falar quem é essa autoridade, né? O que essa autoridade o que ela vai fazer nesse cenário de proteção de dados. Basicamente, então, essa autoridade ela é um órgão da administração pública, né, federal, e ela está vinculada à presidência da República. E aqui vem uma questão que a gente mencionou lá em cima da divergência, não, da alteração da lei, porque inicialmente ela foi criada como autarquia, né? Então ela seria da administração pública indireta, ela teria Uhum. autonomia e tudo mais, mas aí na época se discutiu que poderia ser, vamos dizer assim, alegado vício de iniciativa, né? De criação de autarquia. Porque aí na época, quem tem, se eu não uma autarquia, um órgão da administração indireta é o poder executivo. E aí então acabou se fazendo, se vetou, né, a parte que criava a autoridade naquela época, isso lá em 2018, né? E aí se fez uma medida provisória e recriou, então, né, a autoridade nacional, mas aí com outros aspectos e ela fazendo parte, então, da administração pública federal direta, né? Então, vinculada à presidência da República. Porque aí não precisaria ter criação, não mexeria, não iria ser alterada a questão do orçamento, né? Porque ela fica vinculada ali, ela tem o orçamento vinculado à presidência da República. Só que daí isso aí acabou trazendo alguns outros detalhes, né? E aí o que acontece? Hoje, então, ela está vinculada, né? Ela vai ficar 2 anos, pelo menos, vinculadas à presidência, ou até 2 anos. E dentro desses 2 anos é como se fosse uma espécie de estágio probatório da autoridade, né?
porque a lei já disse que desse período ali ela pode ser convertida, né, numa Uhum. autarquia em regime especial, né, então ela teria autonomia, né, vamos dizer assim, em vários aspectos, mas aí depende de iniciativa do presidente da República. Então, primeiro vamos torcer para que ela surja, né, depois a gente torce para que ela seja convertida. Basicamente é É, isso. sim. E, e basicamente, então, a estrutura dela também é bem tranquila. Ela tem os seus órgãos, né? Então ela é composta ali basicamente do conselho diretor, né? Do Conselho Nacional, que a gente mencionou antes, que já foram nomeadas algumas pessoas que vão compor esse Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Ela vai ter uma ouvidoria também, né? Uma corregedoria, como se fosse um órgão, como qualquer outro órgão, né? Federal. Vai ter o órgão da parte ali de assessoramento jurídico, né? Vai ter o seu corpo jurídico próprio e vai ter algumas unidades administrativas ali especializadas necessárias para aplicar a legislação em si. Então, se ela tiver necessidade de criar algum aspecto para dar suporte para ela exercer esse poder de fiscalização, ela vai ter essa autonomia aí, administrativa, né, no decorrer aí dos próximos anos. Mas basicamente os dois aspectos que a gente tem que falar basicamente é a questão do Conselho Diretor e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O Conselho Diretor ele vai ser composto por 5 diretores, né? Vão ser 5 pessoas que vão estar à frente dessa autoridade nacional, eles que vão, vamos dizer assim, estipular todos os regramentos que a gente fala que está pendente de ser realizado, né? Claro que com o auxílio ali do conselho, né? Mas quem vai definir mesmo e dar, vamos dizer assim, ter o poder da caneta na mão, vai ser esses 5 diretores. Uhum. Então, a lei até ela foi bem feliz num aspecto de administração, né? De estruturação, melhor dizendo, com relação a isso, porque ela disse assim que vão ser 5 diretores e o mandato deles vai variar de 2 até 6 anos, cada um deles. Então vai ser um de 2 anos, outro de 3, 4, 5, 6. E por que isso? Para justamente não dar vacância no cargo. Ou se ocorrer a vacância, não ficar, vamos dizer assim, a autoridade sem nenhum diretor para tocar a entidade, né? Uhum. Então, depois que for todos nomeados, aí sim, a partir das próximas renovações, aí vai ser de 4, deixa eu lembrar, de 4 anos o mandato, mas esses primeiros, então, vai ter essa divergência aí de 2 a 6 anos de mandato, né, de cada diretor. Eles vão seguir a mesma história, a mesma que a gente já tem a costume aí de ver, né, que a nomeação é do presidente da República, mas ele tem que passar pela sabatina lá do Senado, como se fosse qualquer outro órgão da administração, né? Então, ainda por isso que a gente fala que tudo é demorado, porque além da autoridade não estar constituída, ainda tem todo esse trâmite legal que precisa ser superado, né, Nayara? Sim, a Ellen até falou, perguntando em relação a essa demora, se seria realmente por motivos políticos. Eu acredito, isso assim, eu acho que, na verdade, é mais uma. Eu não vou dizer descaso, mas eu acho que não é a prioridade agora. Né? E ainda mais que aconteceu essa questão da pandemia, enfim, tiveram que se reestruturar em muitas coisas. Eu acredito que seja mais por uma questão de não ser tão prioridade. Fizeram a lei às pressas para poder segurar esse lobby de empresários, enfim, esse movimento que tinha, para dizer, olha, não, agora a gente tem a lei aqui, tá bom? Só que para nível de realmente estar adequado e ter maturidade em relação a isso, diante de vários países que já têm, como a Europa, e vários países aqui na América do Sul também, não é suficiente. Não Sim. basta só ter uma legislação, tem que ter autoridade, tem que ter regulamentação, tem que ter o negócio, o sistema todo rodando de verdade. Então, eu acho que foi mais por uma questão de prioridade, porque não sei se por questões políticas, aí eu já não sei, mas eu acho que é mais por isso mesmo. É porque não deu tempo, o negócio foi acontecendo, outras coisas na frente, pior agora, né, com a questão da pandemia, e o negócio vai só ficando para depois. Eu não sei se daqui a pouco não seja todo vamos dizer assim, o motivo principal seja esse. Talvez tenha um pouco de influência, talvez sim, mas eu não acho que esse seja o principal motivo. Eu lembro que eu participei de um Uhum, congresso que o José Ziembad, acho que é o sobrenome dele, que ele é um dos que está lá no Ministério da Economia, e ele fala que já foi feito
uma minuta de um decreto, né, que vai estabelecer essa autoridade nacional e criar o regulamento ali todo da autoridade, e que eles fizeram um estudo aí de várias autoridades de vários países do mundo para chegar numa que atenda aquelas coisas que eles falam tanto de questão de desburocratizar, né, a Uhum. administração. Então, mas de certa forma tem talvez um pouco essa birra, né? E aí agora É. veio toda essa questão do Covid também para atrapalhar um pouco. Então, eu acho que eles não estão querendo lançar isso para justamente tentar segurar um pouco essa pressão popular com relação ao tema também. Mas isso, basicamente, eu acho que eles deveriam fazer a autoridade, porque tendo a autoridade constituída e em atuação, tu pode até prorrogar as sanções ou até a legislação em si, mas pelo menos a autoridade vai criando o ambiente para que quando essa lei entre de forma efetiva, né, em vigor, ela já tenha todo o background dela, todo estabelecido, sabe, os aspectos legais dela. E isso é um perigo, porque a gente está sem Uhum. autoridade, sem regulamento, e a gente não sabe nem quando que a lei vai entrar em vigor, basicamente, né? E também em Então, questão de, às vezes, até de adequação. Você faz adequação com o que a lei te dá, depois vem a autoridade e muda um monte de coisa. Você gasta mais sim. tempo, gasta mais dinheiro com isso. Sim, tu faz um Então, retrabalho, né? Tu vai ter que voltar a refazer algumas coisas. exato. Basicamente, esse é o risco. Mas, com relação, então, à autoridade era isso, o conselho diretor, na verdade, né? Que é quem vai gerir aí toda a autoridade nacional. E existe esse conselho aí dentro da autoridade nacional, né? Que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, que ele é um órgão, como se fosse uma espécie de consultivo da autoridade, né? Porque ele não vai ser ele que vai decidir as coisas, ele tem um pouco mais de funções mais restritas, mas ele vai ser Uhum. ouvido em algumas coisas pelos diretores. Então ele é composto por 23 pessoas, né? 23 membros, sendo 10 de origem do poder público, né? De órgãos da administração pública, e as outras 13 vagas da iniciativa privada. Dessas 23, eu tenho conhecimento pelo menos de 3 vagas que já foram designadas aí, de membros, né, que já foram nomeados, que é o Fabrício Mota, né, que veio pelo Senado, o Danilo Doneda, que é da Câmara dos Deputados Federais, e o Luiz Fernando Bandeira, que foi indicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Uhum. Então, esses 3 nomes a gente já tem, faltam só mais 20, gente. Logo, logo a gente chega lá, tá? E também não adiantaria nada nomear essas pessoas, porque se a autoridade, que é os 5 diretores, que é o centro do negócio, não tiver constituída, de nada adianta ter os nomes dos 23, né? Porque vai continuar sendo É sem efetividade figurativo. nenhuma. Exatamente, né? E, Exato. mas basicamente, então, com relação a competências dessa autoridade, né? Ela vai regulamentar tudo. Basicamente, ela vai regulamentar, fiscalizar, e eu até separei aqui 4 itens que eu achei interessante, porque são mais de 20 incisos, 28, não lembro agora exatamente, que vai estar lá do rol das coisas que eles vão fazer, né? Desde política pública, tem Uhum. muito, né? Quem quiser dar uma lida depois com calma, é o artigo 55J. Mas eu separei alguns aqui que é interessante. Por exemplo, a análise das reclamações dos titulares, que a gente abordou lá na live dos direitos dos titulares, né? Então, o titular pode fazer essa reclamação na autoridade, então é ela que vai analisar esse aspecto, né, de reclamações, realizar auditorias, inclusive no poder público. Então aqui a gente fala sempre que a autoridade pode bater na tua porta e dizer, olha, eu vim fazer uma verificação aqui para ver se está adequado com a norma. Ela pode, ela tem essa autonomia e está lá no rol de atribuições da autoridade. É óbvio que ela não vai sair batendo na porta de qualquer um, mas ela pode, Haja se ela fiscal, tiver, né? ela tem essa autonomia para fazer, né? Então é bastante interessante a gente deixar claro que ela pode fazer. Se ela vai fazer, é outros 500, né? Basicamente. Outra coisa que é interessante dela é que cabe à autoridade, né? Então a NPD, editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem as startups, né, que a gente Uhum. conhece,
ou empresas de inovação possam adequar-se à lei. Ou seja, a autoridade também tem esse poder de definir regramentos específicos para o pequeno empresário, né? Então, a norma teve essa cautela de pôr esse dispositivo para dizer, olha, a gente sabe da dificuldade do pequeno empresário, ou do microempresário, ou do empreendedor, e a gente vai dar essas condições aqui. Então, a autoridade vai ter essa possibilidade jurídica, né? Então, mais uma vez, a importância dela estar vigente também para dar essa segurança jurídica para as empresas, né, os pequenos negócios aí. E o último aqui para destacar é que talvez é uma coisa que muitos vão saber, mas é importante a gente destacar, é com relação às multas, né? Multa administrativa, somente a NPD tem competência para aplicar. E aqui a gente vai ter gente que vai dizer, mas aquelas multas de 50 milhões o judiciário vai aplicar? Não, o judiciário não vai aplicar. Ele pode aplicar multas por descumprimento, aí é uma outra seara. Agora, administrativamente, quem compete exclusivamente, né, aplicar as multas é a autoridade nacional. Então, a NPD, somente ela pode aplicar as multas, né, que estão lá no rol da LGPD, e também até a questão de deliberar, né, a questão na esfera administrativa em caráter terminativo com relação à interpretação da norma. Ou seja, é ela que vai ditar as regras do jogo. Não interessa se tu gostou ou não gostou, basicamente é isso. De forma administrativa, ninguém vai, vamos dizer assim, revisar as decisões deles. Né? Tu pode questionar depois no judiciário. Vai ter as limitações lá de acordo com a questão de mérito e tudo mais que vem da parte do direito administrativo, né? Que eu não vou entrar em detalhes porque eu também nunca gostei de direito administrativo. Mas, basicamente, a lei diz isso. Casos omissos ou coisas de competência de LGPD ou de proteção de dados, é a NPD que vai definir. Compete a ela. Já se fala até na possibilidade da criação de uma vara, né? Só para isso. Sim, provavelmente o judiciário vai se ajustar, né? A gente sabe que tem temas aí que eles acabam fazendo essa delimitação de assuntos, né, para facilitar também o atendimento aí à população em geral. E isso é da NPD, né? Do CNPD, eu até trouxe alguns os itens aqui, mas eles são 5 incisos que falam o rol de atribuições deles, né? Eu não vou nem entrar em detalhe, mas é o artigo 58B de bola, né? Que ele traz as 5, vamos dizer assim, atribuições desse conselho, né? Que basicamente é bem consultivo mesmo, ele vai ajudar a elaborar algumas políticas nacionais e tudo mais, e sugerir algumas ações para os diretores, né? Para serem adotadas, mas de poder assim sancionatório cabe aos diretores, né? Cabe à autoridade nacional em si. E para ir para os finalmente aqui, né? Para a parte final, eu queria só destacar a questão da cooperação, né? Porque muito se fala de que a autoridade vai fazer isso ou aquilo, mas a lei ela é bem clara com relação a dar, vamos dizer assim, incentivar bastante a cooperação entre a autoridade nacional e outros órgãos, né, de regulamentação, por exemplo, uma ANEEL, uma Anatel, esses órgãos que fiscalizam determinados setores da economia, eles vão acabar trabalhando de forma conjunta com a autoridade nacional, né, porque a legislação prevê isso de forma bem clara nos incisos, lá no artigo 55J, no inciso 23 e no parágrafo único do 55K. Então, ela fala de forma bem clara que a autoridade vai buscar, vamos dizer assim, se articular, né, com esses outros órgãos aí de setores da economia, para justamente não prejudicar, né? Porque a intenção dela não é essa, é justamente criar uma nova cultura nacional aí com relação à proteção de dados, mas sem que isso prejudique a atividade econômica, obviamente, né? Que não é essa a intenção da legislação em si, né? Então, e aqui só queria fazer uma última ressalva, e aí a gente vai para os debates finais aqui. Eu mencionei antes que a questão da competência sancionatória, né, compete exclusivamente à NPD, e a gente teve um julgamento recente, aí, quem lembra do julgamento do IBGE, que o Edson Fachin, ele meio que largou, vamos dizer assim, criou uma bomba relógio também, com relação à interpretação de sanções, com relação a sanções. Por quê?
lá no julgamento, no voto dele, ele diz o seguinte, que a ANPD seria a única que poderia aplicar as multas do Marco Civil da Internet. E aí fica uma discussão agora de o que vai ser aplicado, porque as multas do Marco Civil da Internet, a parte financeira, né, a multa pecuniária é muito superior à da LGPD. Então, no percentual, né, porque na LGPD a gente fala de... Nossa, me deu um branco agora. 2%. Isso, 2%. Eu estava em dúvida se era 2 ou 4. É, E no Marco Civil da Internet a gente fala de 10%. é. Então, é um valor superior expressivo, né? Então, aí agora estão nessa discussão, porque enquanto não tinha ninguém falando isso, estava tranquilo, estava a discussão, o que vai aplicar? É Marco Civil da Internet ou é LGPD? Aí agora o ministro vai no voto dele e fala que essa questão das multas do Marco Civil teria competência à autoridade nacional. Então, agora ficou essa questão, né, de interpretação. Tem gente que defende que aplica, tem gente que não defende que não aplica. Agora vai criar um embaraço porque tu vai prorrogar as multas para agosto, né, do ano que vem da LGPD, mas as multas do Marco Civil da Internet estão em vigor. Então, aí, como é que fica? Então, isso ninguém falou ainda, né? Então, a autoridade também possa explicar, vamos dizer assim, se posicionar com relação a isso e, vamos dizer assim, meio que suspender essa questão de insegurança também que fica, né? Aplica ou não vai aplicar? Vamos ter que aguardar a autoridade, né? Basicamente. Tem muita Mas, pergunta que a resposta é essa mesmo. sim. Mas basicamente eu acho que era isso, Nayara, da questão da Sim. autoridade, né? Eu acho que também não tem muita coisa para falar sobre ela, porque é questão bem de ler O os que incisos, temos é porque o que está ali. e as funções dela basicamente estão descritas nos incisos lá do artigo, né, da legislação. Então ela basicamente é quem vai ditar as regras do jogo, né, de forma resumida. Então, em cima disso, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos aí para ver quando que a autoridade vai de fato entrar em operação e aí regulamentar alguns pontos aí que estão pendentes da norma, né? Exato. É isso. Deixa eu ver aqui o que Muito o pessoal bem. estava comentando. A Gleice colocou 4% no GDPR. Eu lembrava que Isso. tinha 4% também. Aí às vezes dá os neurônios se conflitam. Eu acho que era isso, pessoal. Hoje É estava isso. bem Oi, comportadinho. Keila. Obrigada. A Sinara só tinha colocado lá em cima antes a questão do movimento de converter, né, a autoridade lá para dar autonomia para ela, né? E até fazendo um destaque aqui, por isso que é importante também aquela PEC que a gente falou, a 17 de 2019, né? Porque no texto dela tem um substituto que prevê a questão de já converter a autoridade nacional em uma autarquia, na autarquia, né, de regime especial, e aí dar autonomia total para ela e até de orçamento. Ou seja, Exato. tu daria um poder totalmente, vamos dizer assim, sem comparação com o atual perfil dela, né? Tu tira ela totalmente vamos dizer assim, do guarda-chuva ali da presidência e tu dá uma autonomia imensa. E aí sim, o Brasil se candidataria aí a ter uma decisão de adequação, por exemplo, no GDPR, com uma legislação vigente e com uma autoridade nacional, né, de proteção e uma autoridade supervisora com poder e independência, né, que é o que eles vão analisar provavelmente na hora de fixar ali a questão do entendimento se vai ser um país, vamos dizer assim, que apresente um nível adequado de proteção ou não. Então, no momento, a gente não tem, né, e a gente passa vergonha perto da Argentina e do Uruguai, que já tem. Né? Sim, Então, sim. fica o destaque aí. Na Argentina tem desde 2001, 2001. Sim, a Argentina E é faz muito tempo. legal, legal. Inclusive, quando eu viajei agora, ano passado, na minha lua de mel, saudades viagem, né? Oh, Eu tava numa loja da Claro e aí tinha uma plaquinha dizendo que o ambiente era monitorado por câmeras de acordo com a lei de proteção de dados dele, e caso a gente tivesse algum tipo de reclamação ou, enfim, quisesse alguma informação sobre aquilo, tinha o endereço da autoridade deles, o site, tudo. Eu achei muito legal isso. E aí eu sim. vi que lá já era desde 2001. Falei, É, meu Deus, como estamos basicamente atrasados. 20 anos quase, né? Que nem a É, Gleice falou ali no chat.
O Uruguai já foi um pouco mais recente, né? Foi 2011, 12, não lembro agora. Foi um Uhum. pouco mais Eu também, recente do Uruguai eu também não a sei. deles. Mas são dois países aqui vizinhos, né? Que tem, em comparação com o Brasil aí, Isso. competitivamente eles estão Ah, 2 passos à frente da gente, e basicamente, né? interessante, inclusive, a questão da OCDE, né, que aconteceu agora recentemente, e a Argentina foi indicada pelos Estados Unidos e nós não. Isso Sim, foi um peso, né, nessa decisão também. A gente acha que não entende porque, acha que é só política e tal, mas tem questões por trás disso sérias e que a gente precisa resolver, né? Mas vamos ver sim. até onde isso vai. Estamos aqui É, na luta. até porque um dos requisitos de tudo, para tu se submeter a fazer o pedido de ingresso na OCDE é justamente tu ter legislação com relação à proteção de dados, né? Porque ele tem nos Exato. princípios deles lá desde, eu não lembro o ano exatamente agora, mas eles também já pregam isso há muito tempo. E o Brasil, tendo uma LGPD vigente, se candidataria, vamos dizer, seria um candidato muito mais forte para essa vaga na OCDE, né? Por enquanto, infelizmente, Exato. ficamos rezando, torcendo para que a autoridade saia. Depois a gente resolve o resto, né? Deixa eu Com ver aqui, a certeza. Gleice colocou, mas tiveram que se adequar ao GDPR também. Sim, eles basicamente, mas eles conseguiram, vamos dizer assim, a decisão de adequação, né? Que é vamos dizer assim, desburocratiza bastante o relacionamento, né? Basicamente. Então, mas acho que era isso, né, Nayara? Por essa semana a gente Sim. finaliza por aqui, então, bastante tema, né? Então, isso que a gente está dando só uma pincelada por cima de algumas coisas, sem entrar muito a fundo. Mas semana que vem a gente não. Provavelmente semana que vem a gente vai tratar da parte de segurança, governança, essa questão que a LGPD exige. E Uhum. daí eu acho que vai ser a Evelise, pelo que a gente estava conversando, não sei ainda. Mas, de qualquer forma, vamos estar aqui. Então, semana que vem, provavelmente já adianto na quarta-feira às 17, né? Porque a gente fala que não tem horário, mas a gente está tentando manter no mesmo É, dia. Então, mas a verdade. gente espera todo mundo, né? Então, agradeço para finalizar. Agradeço a presença de todo mundo, gente. Muitíssimo obrigado pela presença e audiência de vocês. E nos vemos semana que vem, então. Até mais, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.